Antonieta, você que já me mandou o nome, manda de novo, tá bom? Certo? Professor, Mas me manda o nome. Só um minutinho, quanto Renato. que vai valer? Só um minutinho, Renato. Espera aí um pouquinho. Só deixa eu fazer uma coisa aqui para eu falar sobre o nosso desafio, certo? Ó, estou enviando agora para vocês, lá no grupo do WhatsApp, o link do desafio de história. Tudo bem? Já está desde cedinho lá no SAS Conecta o link para vocês. Então, provavelmente alguns já devem ter recebido o link, já deve ter dado uma olhadinha, né? Acho que foi o Vinícius que estava falando aí desesperado, porque tinham muitas perguntas, né? Por isso, estou explicando sobre isso. Deixa eu explicar tudo primeiro, depois vocês tiram as dúvidas, tá? Então, já está lá no SAS Conecta desde bem mais cedo o link do nosso desafio. Acabei de mandar para vocês lá no WhatsApp. Então, você tem essas duas fontes para pegar esse link, tanto no WhatsApp quanto no SAS Conecta, beleza? E lá também tem os capítulos que vocês podem consultar. Então, quando você abre o desafio, tem escrito lá que os conteúdos cobrados no teste estão nos capítulos 4 e 5 da apostila de História. Coloquei também que o horário para você responder essas atividades, esse desafio, é das 8 horas da manhã até as 20 horas da noite. Bom dia, Óbvio, Bia. pessoal, bom dia. Óbvio que você não vai responder essas questões do desafio enquanto está tendo aula, que a aula vai até meio-dia e 15, não é? Então, imagina, sei lá, a aula acaba meio-dia e 15, a aula acaba, você vai almoçar. Então, você vai ter mais ou menos da 1 hora da tarde até as 8 horas da noite para responder. Tudo bem? Bia, não deu tempo. Claro que deu tempo. Tenho certeza que dá tempo para responder. São bastante questões, mas são questões muito simples. Não tem nada que você ficar quebrando a cabeça, não. Tá? Para responder. Então, você vai ter até as 8 horas. Quando der 8 horas da noite e 1 minuto, eu vou travar o envio de respostas. Não adianta você querer me mandar 1 milhão de mensagens que eu não vou aceitar depois desse horário. Beleza? Então, prestem atenção. Por exemplo, eu apliquei ontem com uma turma um desafio, e aí teve gente que deu 5 para as 8 da noite me mandando mensagem: Bia, me dá mais 10 minutos porque não vai dar tempo. Óbvio que não vai dar tempo. Naquela turma eram 26 questões, e como é que o aluno ia responder isso em 5, 10 minutos? Não tem como, dá nem tempo de ler, que dirá pensar para responder. Tá? Então, não deixa para a última hora, porque senão não dá tempo. E eu não vou prorrogar o A prazo. pessoa vai utilizar a antiga arte do chute. Tá? Mas, por exemplo, Gabriel, tem questões que você precisa digitar a resposta, não é só marcar a alternativa, não. Tá? Sei. Entendeu? Então, de vocês, deixa eu conferir aqui, eu acho que são 20 questões. Professora, eu sou do sétimo Bia, A. a gente é azul ou amarelo? A gente é azul ou amarelo? Ó, 13 questões, Bia. só eu falando. Só eu falando. São 20 questões que tem, certo? Quem é do amarelo é o sétimo B. Quem é do azul é o A. Tá bom? E aí, o seguinte, turma. Vocês, ao longo do dia, quando forem responder as questões de vocês, se houver dúvida, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês. Ok? Só que é o seguinte, hoje eu vou fazer prova por videoconferência com os alunos do 9º ano. Então, às vezes pode ser que você me mande mensagem e eu vou estar a tarde inteira ocupada e demora um pouquinho para te responder, tá? Porque eu marquei horários com os alunos para eu fazer essa videochamada com eles e eu vou fazer a prova oral assim com eles. A chamada vai ser oral, ok? Então, mas se houver dúvida, você vai lá no WhatsApp e me chama, me manda um áudio, escreve a mensagem que eu te respondo. Tudo bem? Certo? De novo, não deixa para a última hora, senão não dará tempo. Pois não. Quantos pontos vai valer? Eu vou falar sobre isso. Pois não. Você disse que valia a consulta, né, Bia? Pode consultar. Você pode consultar a apostila, você pode consultar o Google, você pode assistir as aulas do SAS TV, você pode assistir as minhas aulas, tá? Então você pode consultar. Tudo bem? Ô, E Bia, aí, lembrando lembrando o seguinte, esse primeiro desafio,
ele vai ter mais tempo para vocês responderem, porque a quantidade de conteúdo é maior. Os próximos, que eu já vou marcar com vocês na próxima aula, que eu já tenho as datas, será menos tempo para responder, tá bom? Esse vai ser um tempo maior, Mas porque os próximos vão poder consultar também? vai poder consultar. Não vou fazer nenhum online aqui, não, tá? Durante a nossa aula. Isso eu não vou fazer, não. Tá bom? É porque você não tem como se certificar que a gente não tá vendo, né? Mesmo se você não deixa. Não, isso para mim é indiferente, tá? Isso para mim é indiferente, tá? E aí o seguinte, ontem nós tivemos uma reunião com a Elvira, os professores e tudo mais para ver quanto que vai valer cada desafio. Cada desafio vai valer 8 pontos, tá? Então lá tem 20 questões. Depois que eu terminar de corrigir tudo, porque as questões de apontar a alternativa correta ou marcar aquelas que são verdadeiras ou falsas, aquilo lá é corrigido automaticamente, mas aquelas questões que vocês digitam as respostas, eu preciso corrigir, tá? Então, a nossa próxima aula será na sexta-feira, né? Então, na sexta-feira, eu já envio para vocês as notas de vocês, tá? Com todas as questões corrigidas. E aí, por exemplo, ó, são 20 questões. Então, imagina que de 20 questões, você acertou 11, por exemplo, tá? A gente vai ver, aí eu faço uma regra de 3 para ver o quanto que valeria. Se a prova valesse 8, o quanto que valeria. Deixa eu abrir uma calculadora aqui e a gente faz essa conta Professor, rapidinho. Pois não. eu fiz minha pergunta no chat. Eu posso Tá. fazer aqui ou você vai Pode olhar o chat? fazer. Pode fazer. Ô, Bia, a gente é o A ou B? Peraí, deixa eu ouvir o Alonso primeiro. Se você entra no desafio, tipo, tem um limite de tempo para fazer? Até as 8 horas da noite. Você pode abrir mas agora e deixar aberto até as 8 horas da noite. é por causa que eu abri sem querer. Não, não tem isso não, tá? Eu vou deixar o meu aberto, pra quando eu for fazer é só eu clicar lá, mais fácil. Fala quem que tava falando comigo? Ó, então, por exemplo, eu fiz aqui uma continha, né, na calculadora. Então, imagina que no teste tem 20 questões, certo? Lá eu pontuei cada uma com 1. Aí, na sexta-feira, eu libero as notas de vocês, o número de acertos. Então, vamos imaginar que um determinado aluno das 20 questões acertou 11. Bom, se o teste vale 8, qual que foi a nota desse aluno, né? Então, se ele acertou 8, a nota dele vai ser igual a 4,5. Tudo bem? Certo? Então, das 20 questões, se ele acertou 11, se o teste todo vale 8, o total de pontos alcançado, a nota dele é de 4,5 pontos, tá? E aí, então, depois, eu passo para vocês qual que é a sua nota e os pontos alcançados no teste. Tudo bem? Certinho? Então, sexta-feira eu faço isso. E, então, a nota de vocês, para o simulado, cada desafio vale um total de... cada desafio vale um total de 8 pontos. Tudo bem? Certo? Os próximos desafios, eles serão menores, terão menos questões. Tá? Esse foi um pouquinho maior, porque eu peguei um número de capítulos maior da apostila de vocês. Beleza, turma? Me manda o nome no bate-papo, quem não mandou ainda, por favor. Tá? Tem gente que ainda não mandou. Ontem eu até mandei lá no grupo do WhatsApp para vocês me realizarem a atividade da página 13, né? Eu coloquei os slides, coloquei também o link da aula e pedi para fazerem a página 13 da apostila 2, né? Então, aqui estava falando sobre os povos iorubás, né? Os iorubás e as suas contribuições, né? Junto com os iorubás e depois fala dos bancos também. As suas contribuições para a sociedade brasileira, para a nossa cultura, algumas características que esses povos tinham, certo? Tudo bem? Então, vamos fazer a correção, por gentileza. Página 13, questão número 1. Daí uns minutinhos, uns segundinhos para vocês abrirem a apostila. Página 13. E se alguém tiver com dúvida, tá? Vocês podem aí habilitar o microfone e tirar a dúvida comigo. Certinho? Então, vamos lá. Número 1. As crenças religiosas dos povos iorubás estavam fundamentadas nos orixás. Então, letra A. Como se organizavam essas crenças? Que crenças? Nos orixás, né? Então, assim, ó, o que eram orixás?
Os orixás, eles representavam aspectos da natureza, como o vento, a chuva, o sol, a lua, né? Então, os orixás representavam aspectos da natureza, tá? Tudo bem? E eles estavam relacionados... Oi? A gente tá na A, não é? Eu me perdi. Na letra A, número 1, letra A. Então, os orixás, eles representavam aspectos da natureza, certo? E aí, cada iorubá servia a um orixá, que era determinado pelo babalorixá. Quem que era o babalorixá? Era o líder religioso. Então, cada iorubá consultava o babalorixá para saber qual orixá ele deveria servir ao longo da sua vida, né? Para ter prosperidade, segurança e tudo mais. Beleza? Então, como que se organizavam essas crenças? Eles acreditavam em orixás, que representavam Bia, aspectos... rapidinho, repete aquele nome. Babalorixá, É, tá? É com X, tá bom? Babalorixá, tá? Então, eles acreditavam em orixás, que eram aspectos da natureza. Cada iorubá adorava a um orixá indicado pelo babalorixá, ok? Então eles adoravam eles acreditavam em Falou, orixás, Ivar. aspectos da natureza. Isso. Certinho? Podemos seguir para o número 2? Você quer saber o que mais? Cada iorubá servia, né, a um orixá indicado pelo babalorixá. Certo? Peraí, só um minuto que eu tô escrevendo. Tô esperando. O que era indicado pelo Babalorixá? Qual seria o orixá que o iorubá iria servir ao longo da sua vida? Entendeu? Babalorixá era tipo o rei da aldeia. Não, era o sacerdote. Da aldeia. Tá? De cada aldeia tinha um. Isso. Não, tinham vários, né? Vários sacerdotes. Certo? Então, é com X? eles acreditavam em X. orixás, forças da Isso. natureza, determinados pelo Babalorixá. Fala de novo que eu não ouvi, sua voz picou, Renato. Eles acreditavam em orixás, que eram cada uma força da natureza, delimitado pelos Babalorixás. Indicado, tá? Indicado. A quem o iorubá serviria ao longo da sua vida. Eu coloquei que era determinado. Pode ser, mesma coisa. Então, tipo, eles tinham a opção de escolher, se eles quisessem. Eles não. Quem determinava era o babalorixá. É como se, por exemplo, a gente fosse pensar no catolicismo. Vamos pensar assim, você é católica, não é? Aham. Vamos pensar o seguinte, você não podia falar, eu quero ser devota de São Pedro. Não, você teria que ir até o padre que diria qual santo você seria devota ao longo da sua vida. Entendeu? Não, você não vai ser devota de São Pedro, você vai ser devota de São Cristóvão. Entendeu? Entendi. Eu coloquei assim. Cada iorubá era indicado pelo babalorixá. A orixá eles deveriam seguir. Isso, tá? Então, ó, isso. Então, eles acreditavam em orixás, que eram aspectos da natureza. Cada iorubá acreditava, né, servia a um orixá indicado pelo babalorixá. Certo? Alguém me pediu para repetir no bate-papo, acabei de repetir. Beleza? Vamos para a letra B, né? De que maneira a crença nos orixás se disseminou no Brasil? Até hoje, no Brasil, tem pessoas que acreditam em orixás. Como que essa cultura, que esse aspecto religioso chegou Posso aqui? falar? Através do quê? Fala, Letícia. Ela recebeu a influência do catolicismo, que foram mesclados, formando o candomblé e a umbanda, E como que chegou aqui no Brasil, Letícia? pelos escravos. Isso, muito bem, tá? Então, essas crenças se disseminaram no Brasil pela chegada de iorubás escravizados, né? Certinho? E aí acabou dando origem a essas religiões. Não, tô copiando. Tá bom, tô esperando. Certo?
Então, essas crenças se disseminaram pelo Brasil pela chegada de iorubás que foram escravizados aqui no nosso país. Beleza? Que maneira ruim de chegar, né? Pois é. Eu assisti um vídeo muito legal, mas eu não sei se eu ainda tenho um link dele. Se eu tiver, eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Não é tarefa nem nada, não, só para quem quiser ver. Que conta a história de uma moça que ela era princesa num grupo indígena, numa tribo indígena, desculpa, uma tribo africana. E aí os espanhóis chegaram, conquistaram a região onde a família dela habitava, né? E ela foi capturada e trazida para o Brasil como escrava, né? E é uma vida muito triste, porque ela gostava muito da aldeia que ela vivia, a população que ela governava junto com a família, gostava muito dela, tal. E aí, quando ela chega aqui no Brasil, ela é tirada da sua família, ela não falava nenhuma língua da população que estava aqui, muito menos o português. E aí ela começa, né, a tentar recuperar a sua vida, né? Porque ela foi tirada dela. Ela começa a juntar um grupo de pessoas para continuar cultuando suas divindades, ter alguns rituais de festividades que eles tinham lá na África, aqui no Brasil eles não podiam fazer, mas é muito legal o videozinho. Tem uns 10, 15 minutos o vídeo. Se eu achar, vou mostrar para vocês. Ele é baseado numa história real. Tá? É muito Ô, legal Bia, mesmo. eu posso falar a É. minha? Fala, Luísa, Eu, para eu, gente seguir para o eu, número 2. eu coloquei o que você falou, mas eu não sei se eu coloquei a menos. Ó, eu Deixa eu coloquei ver. assim: as crenças se disseminaram no Brasil pela chegada dos escravos. Isso, dos iorubás escravizados, tá? Porque no Posso falar? Brasil, a gente teve escravo indígena também, tá? Que era nativo da América, daqui mesmo. Professora, eu Tá? coloquei Aham. escravo Yorubá. Eu Isso, coloquei aí escravo perfeito. africano. Isso, também, perfeito. Olha, a Letícia falou um negócio Não, que elas misturaram com várias, com várias não, com o catolicismo, eram outras religiões. Quais são elas E mesmo? o candomblé e a umbanda. eu posso falar a minha B? Fala, Renato, pra gente conseguir. Coloquei assim. Os iorubás foram trazidos de forma violenta para o Brasil. Foram levados principalmente para a região Nordeste. No Brasil, essa religião é conhecida como candomblé. Isso mesmo, tá? Aí alguém me perguntou, Então, os se iorubás isso pertenciam aos orixás? Aí é o seguinte, né? Os iorubás adotavam os orixás para adorar. É como quem é católico acredita em santos, certo? Então tem Nossa Papai, Senhora, tem a Virgem Maria, Nossa Senhora da papai. Conceição, São Cristóvão, Santa Rita, são como se fossem santos, certo? Tudo bem? Então vamos lá, para o número 2 agora, né? O Mas número sempre 2 Bia, vai. o santo de repete, Tem que ser um de cada vez, gente. Fala, Luísa. tipo assim, repete a religião que formou. Candomblé e Umbanda. Obrigada. Por nada. Fala, Renato. tipo, qual que era o santo do santo? Tipo, na Igreja Católica é Jesus. E no candomblé, não tem? Não tem. São várias divindades, né? Certo? Só que o Tá. candomblé é uma fusão, Então, né? Desses orixás com a religião, com o catolicismo, tá? entendi. Como aquelas imagens de Iemanjá que eu mostrei para vocês, né? De São Jorge, assim por diante. Beleza? Número 2. Aqui falando sobre os bantos, né? O 2 e o 3. Explique como as práticas agrícolas dos povos bantos ajudaram a disseminar esse grupo linguístico por grandes regiões do Posso continente falar? africano. Eu mostrei um mapa para vocês em que os bantos chegaram a ocupar quase 2/3 do continente africano, né? Então, que prática agrícola foi responsável por isso? Só falar o nome. Qual que era Posso o falar? nome? Então, só fala para mim Coloquei qual que é assim, o nome da por eles, prática. califa. Não é califa, não. Eu Coivara, coloquei. coivara. Coivara, isso. Eu posso falar? Fala, Renato. Coloquei assim, por eles praticarem a coivara, Coivara.
eles saíam à procura de novas terras férteis, assim abrangendo novos territórios. Isso, é isso mesmo, né? E a coivara, para quem não se lembra, era queimar o resto da plantação, Ô, né? professora, Para que o solo pudesse renovar a matéria mas orgânica. Enquanto o solo se Mas ele recuperava, ele volta para procurava aí? outra coisa. Fala, Letícia. é que eu procurei aqui mesmo na apostila e estava escrito aqui, Uhum. um fator que contribuiu para a expansão dos bantos foi o modo como eles praticavam a agricultura e a pecuária. Faziam uso de grandes espaços para a pastagem dos animais. E como que O que era a que é essa, agricultura? que é essa coivara aí? Eu não entendi. Acabei de falar. A coivara era o seguinte. Eles, imagina aqui, ó, deixa eu pegar um pedacinho de papel para explicar. Então imagina aqui o seguinte, ó. Eles vieram e plantaram nesse lugar aqui, certo? Aí vamos pensar, sei lá, trigo, milho, por exemplo. Aí eu tiro as espigas de milho e ficou lá os pezinhos de milho, não ficou? Aham. Aí o que eles faziam nessa área que eles acabaram de plantar? Eles tacavam fogo no milho que ficava ali. E aí E adubava. eles acreditavam que esse material que foi queimado nutriria o solo. Só que precisava de um tempo para o solo absorver esses nutrientes para ficar fértil de novo. Então, nesse lugar, eu não conseguia plantar mais. O que eu tinha que fazer? Vir e procurar outro lugar aonde eu iria plantar, certo? Então, como eles geralmente criavam animais em grandes extensões, precisava sempre ficar mudando de local, eles foram se espalhando por áreas cada vez maiores. Então, a coivara era a técnica da queimada do resto da plantação para fazer o solo tornar fértil novamente. Só que enquanto o solo se recuperava, eles iam atrás de outras áreas para cultivar. Entendeu? Entendi. Perfeito? Então vamos lá, turma. Tá, então Bia, mas então qual seria a resposta, tem assim? resposta da Dom. Só coivara, só coivara. Se você quiser explicar o que é coivara, ótimo. Por conta da coivara. Da coivara e da Eu criação de coloquei a animais. coivara. Posso falar a minha Isso. 3? Certo? E aí, pessoal, o número 3, Professora, então a coivara Professora. consistia na queima do resto da plantação para tornar o solo fértil novamente. isso. Pessoal, e aí, A definição na apostila. tem na apostila. Pessoal, e aí, a questão número 3, né? Eu lembro que eu mostrei para vocês isso daqui, ó. E aí eu mostrei para vocês algumas contribuições dos bantus, né, no nosso vocabulário, na nossa alimentação e alguns instrumentos musicais que acabaram dando origem a ritmos e festividades que a gente utiliza e tem até o dia de hoje, participa até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, a congada, o samba, que utilizaram alguns instrumentos e assim por diante, né? E aí a questão 3 pede para a gente pesquisar algum outro elemento da contribuição banta para a Posso nossa falar? cultura. Pode ser na alimentação, na música, na vestimenta, enfim, tá? Alguém que pesquisou. Quem que pesquisou? Renato já falou que pesquisou. Qual foi, Renato? Eu coloquei assim, ó. O povo banto, ele deu origem a várias palavras, como moleque, cafuné, quilombo, caçula, mucamba, senzala, fubá e farol. Na música, os gostos dos bandos pela dança e pelos instrumentos de percussão teve uma influência decisiva em ritmos brasileiros, como o samba, a bossa nova, congada, maracatu e o pagode. Também são de origem banda o berimbau, cuíque e capoeira. Exato. Alguém que já ouviu falar de alguma coisa desse disco que o Renato falou? Sim ou não? Já ou não? Sim. Já, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos de alguma coisa, né? O próprio Sim. samba, a música, o axé, que é muito forte lá, por exemplo, Até no uns anos atrás a Nordeste, gente né? fez uma música com o professor Robert lá de samba, Não Deixa o Samba Morrer, uma coisa assim. Ah, é linda essa música, né? Eu E também o já ritmo dos instrumentos de Professora, percussão, por exemplo, são ritmos de festividades, né? Das músicas utilizadas em festividades lá na África. Então, os bantus, muito da nossa civilização, tem uma cultura influenciada pelos iorubás e pelos bantus, né? Principalmente pelos bantus. Fala.
Eu também pesquisei um pouco sobre os alimentos. Então fala, vamos ver o que você descobriu, o que você pesquisou. Muitos alimentos cultivados e consumidos pelas populações bantus se incorporaram à alimentação cotidiana da população brasileira, como o jiló, a melancia, o maxixe, a galinha d'Angola, o quiabo, o azeite de dendê e o feijão fradinho. Quando a gente voltar para a aula, vocês vão correndo, eu tenho certeza, lá para perto do quiosque, para dar uma sondada nas galinhas, né? Lá nas galinhas da Angola, aquelas que vivem gritando na porta das nossas salas de aula quando a gente está dando aula, né? O que é suíche? Mas- Machixe? Machixe. Foram eles que trouxeram a melancia. Pois é, tanto que isso era um dos principais elementos da sua cultura, né? Que eles comercializavam e tudo mais. O que é machixe, Renato? Deixa eu colocar aqui no Google para você ver. Ele lembra uma... Sabe o que é mamona? Lembra Sei, mamona, só que uma é de fruta. comer, ó. Tá conseguindo enxergar aqui? Então, ó, ele é assim, Uhum. tá, ó. Essa imagem acho que vai ficar melhor para você ver, ó. Parece uma mamona, né? Dentro dele parece um pepino, ó. Tá vendo? E eles Eu já fazem comi conserva dele, ó. Faz conserva dele, faz Pode um dizer. refogado. Não é Professora, muito bom, não. tem machixe na comida japonesa. Tem, também tem. Ele é muito utilizado, né? Deve Só que não é ser típico bem do bom. Japão, né? Foi levado. Tá vendo, Nossa, Renato? Como é minha que é? mãe Aqui o come. pezinho dele, ó. Como é que ele nasce? Parece um pé de pepino, um pé de abóbora mesmo. Tá conseguindo ver? Entendi. Uhum. Obrigado. Eu, Bia, particularmente, nunca comi, tá? Então, assim, só ouvi falar, tá? Eu nunca comi. Beleza? Bia, Posso? Oi. agora que você falou de mamona, eu lembro que num terreno aqui perto da minha casa tinha uma árvore de mamona. Eu não sei se eles queimaram, porque eu acho que eles queimaram e tiraram a árvore, limparam o terreno. Mamona Mas a nasce antes do... mamona, ela não é comestível, né? A gente tem que... Mamona, Tá? Pessoal, vamos lá, ó. Hoje eu queria terminar esse capítulo com vocês, eu não vou conseguir, mas vamos dar continuidade na Bia. medida do possível. Pois não. Eu não fiz essa pesquisa. Então, não tem problema, depois você faz e coloca lá no seu caderno, tá bom? Tá. Beleza. Pessoal, então eu parei nisso daqui, e aí eu falei para vocês que os bantus, né, não é específico de um povo só, eram vários povos que falavam a mesma língua. Não é isso que eu comentei com vocês na aula passada, né? E que entre os povos bantus, dois, eles tiveram a formação de impérios muito grandes, muito fortes, né? Então, o primeiro que eu vou falar com vocês é do Império Monomotapa, tá? E aí, pessoal, esse povo Monomotapa, ele se desenvolveu aqui na região próxima ao Zimbábue. Então, nessa regiãozinha aqui que fica nesse local aqui na África. Tudo bem? É Zimbábue? Zimbábue é o nome de um país hoje. Tudo bem? Tá? E aí, esse local, ele era muito conhecido pelas suas riquezas, tá? Então, toda a África ficava sabendo do Império Monomotapa justamente pela riqueza que esse local tinha, principalmente pela grande quantidade de ouro que o rei tinha. O rei desse Império Monomotapa chamava isso daqui, ó, tá? Que significava Monomotapa, exatamente o nome do local aonde ele governava, tá? Então, o Monomotapa, ele era o rei de toda essa área que tinha aí como principal fonte de riqueza o domínio sobre muitas áreas que tinham bastante ouro. Então, o ouro, a extração e o acúmulo de ouro era o símbolo maior da riqueza do Império Monomotapa, tá? E esse rei, o Monomotapa, ele acabava fazendo com que a sua palavra fosse obedecida por todo mundo ao longo das terras aonde ele governava, por meio de acordos, alianças, né? E muitas das vezes, os locais em que ele governava, ele conseguia manter essa influência através do casamento e através de laços de parentesco. Como assim? As diversas aldeias que tinha ao longo desse império,
esse monomotapa se casava com algumas mulheres, né? Então, em algumas aldeias, ele acabava se casando para manter essa relação, né, de proximidade, ou então ele acabava permitindo que chefes dessas aldeias se casassem com suas filhas, né? Ou então que os seus irmãos se casassem com os chefes dessas aldeias. E aí a sua influência acabava sendo obedecida em todo o território ali demarcado por essa mancha laranja, onde se prolongou todo esse Império Monomotapa, tá? Só que aí, o que a gente observa, né? Eles se situaram nessa região e formou-se esse Império Monomotapa lá no século XV, nos anos 1500, tá? Nos anos 1400 até os anos 1500. Só que, o que a gente percebe? No século XVI, os portugueses já estavam lá bastante avançados na navegação. Lembra do período das grandes navegações? Então, nos anos 1500, anos 1600, os portugueses já estavam dentro da África criando vários entrepostos comerciais. E aí, os portugueses no século XVI começaram a ser atraídos para a região do Império Monomotapa em busca das riquezas que essa região tinha, principalmente ouro e marfim. Tá? O que é o marfim? É aquele, né, chifre que o elefante tem que sai do seu nariz, né? Lá na Europa, o marfim ele era amplamente valorizado, né? Então, os portugueses, eles acabaram... Então, o chifre do boi? Do boi não, do elefante, né? Mata o elefante e retira aqueles 2 chifres dele, tá? E para que serve isso? Geralmente você ou expõe ou faz esculturas, joias, né? De decoração. Como diz meu pai, uma bobeira, né? E que infelizmente acaba sacrificando até os dias de hoje. Eu acho que devia extrair depois, não morre por conta própria. Só que assim, eles não deveriam. Só que como era muito admirado e era lucrativo isso daí, tô pouco me lixando com o elefante. Eu vou matá-lo para tirar Quanto mais aquele raro, melhor. Até hoje tem caçador ilegal de elefante, Sim, tentando pegar o chifre. hoje em dia é proibido, né, a caça, mas o que não impede que as Tem pessoas caçador ainda ilegal. caçem Então, o ilegalmente. monomotapa, esse povo, ele chama caçava Animal os elefantes para vender o marfim? Isso, tá? O monomotapa, ele não vendia o marfim. Os europeus? Peraí, só um minutinho. O monomotapa, ele não comercializava marfim, tá? A sua fonte de riqueza era o ouro. Só que os portugueses foram atraídos para essa região porque ficaram sabendo que o Império Monomotapa tinha muito ouro. E também ficaram sabendo que nessa região tinham muitos elefantes, que eles poderiam extrair o marfim, tá? Então, muitos portugueses no século XVI ficaram aqui, ó, ao redor do Império Monomotapa. E aí, muitas das vezes, esses portugueses realizavam um comércio de ouro e de marfim com povos que atravessavam o Império Monomotapa através de algumas estradas, de algumas rotas comerciais. E aí os portugueses gostaram de fazer essas atividades comerciais, principalmente de ouro e marfim, e se estabeleceram. Eles ficaram aqui ao redor do Império Monomotapa, certo? E aí, como eles estavam ficando nesse local, para cada vez ter mais facilidade de realizar comércio, os portugueses, eles acabavam também se casando com algumas mulheres de algumas aldeias que estavam aqui ao redor do Império Monomotapa, tá? Só que o que acabou acontecendo? Os portugueses começaram a convencer essas aldeias a invadirem o Império Monomotapa para enfraquecer o Império Monomotapa e conseguir enriquecer com a riqueza que esse império tinha. E para ajudar a confusão que estava acontecendo aqui, os portugueses também trouxeram muitos padres para converter os povos bantus, diversas áreas, né, de diversas aldeias, inclusive dentro do Império Monomotapa, para se converter ao catolicismo. E aí começou a gerar uma série de conflitos. Isso beneficiou os portugueses porque, além de fazer o comércio do ouro e do marfim,
eles começaram a ter a possibilidade de capturar pessoas para serem utilizadas como escravas, serem vendidas como escravas. Por quê? As várias aldeias que estavam aqui começavam a atacar o Império Monomotapa. E aqueles indivíduos que acabavam perdendo esses conflitos eram entregues aos portugueses para serem vendidos como escravos. Professora, Oi. então os portugueses dominaram Monomotapa pelo ouro e pelo marfim. Eles não dominaram. Eles foram atraídos para essa região porque eles estavam em busca disso. E foram os então eles começaram a portugueses que tirar a matéria-prima? incentivaram isso. Então os portugueses começaram a incentivar conflitos entre os diversos povos que estavam aqui Eles nessa estavam lá região contra o mesmo Monomotapa. pegando o ouro e o marfim. Só que eles Isso. começaram a guerra para eles poderem roubar tudo. Isso, certo? Inclusive, algumas rotas comerciais que passavam pelo Império Monomotapa eram dominados pelos árabes. Então, muitas das vezes, esse incentivo para que houvesse conflitos e ataques ao Império Monomotapa professora. era divulgado pelos árabes, né? Que também passavam aqui para comercializar diversas especiarias, inclusive o marfim, para entregar aos portugueses. Fala. No começo você falou qual que era a relação do Império Monomotapa com os povos bantus. E eu não entendi qual que Tá. era a relação. Eu comentei na aula de ontem que os bantus não era um povo, né? Eram vários povos que falavam a mesma língua, entendeu? E aí, a gente vai falar nessas aulas, na aula de hoje, provavelmente na aula de sexta-feira, dois dos povos bantus que conseguiram formar impérios muito fortes, tá? O que a gente deu conta de falar hoje foi do Império Monomotapa, tá? Eles eram um dos povos bantus, tá? Eram vários, tá? Então, um dos povos bantus eram os monomotapas, entendeu? Entendi. Certinho? E aí, pessoal, esse Mas, tanto de professora, invasões que o Império Monomotapa começou a sofrer levou ao seu desaparecimento, né? Então, esse império foi se desfazendo, a civilização monomotapa foi se espalhando a ponto de não existir mais Império Monomotapa ao final do século XVI. Tudo isso por conta de quem? Por conta dos conflitos motivados pelos portugueses na região. Fala, Renato. mas professora, você não falou que os povos bantus eram muito conhecidos pela agricultura e tal? Por que o Monomotapa ele não investia na agricultura? Não é que ele não praticava, a sua principal fonte de riqueza era o ouro. A agricultura e a pecuária ali era basicamente praticada para a subsistência do seu império. Tá? Então, eles não realizavam muito, não era o forte do Império Monomotapa, diferente do outro povo banto que eu vou falar na próxima aula para vocês, os Roswi. Para quem Tá? eles vendiam o ouro para ter mais recursos? Para as pessoas que passavam por ali. Tinham muitas rotas comerciais que passavam. Então, aqueles que tinham interesse, eles comercializavam. E quanto mais ouro o Monomotapa tinha, mais poder ele mostrava para a população que ele tinha também. Beleza? Pessoal, tá acabando a aula. Faltam aí alguns segundos para a aula acabar. Quem não me mandou o nome, mande. Ainda aí a última chance, certo? No teste de hoje, no desafio, faça com calma. Se houver dúvida, me chama lá no WhatsApp. Tudo bem? Certinho? Só que lembra que eu comentei com vocês que eu posso demorar um pouquinho, porque hoje estarei com prova no 9º ano, tá? Em prova oral com o 9º ano. Tudo bem? Pode consultar o Google, pode consultar a apostila, pode consultar as videoaulas do SAS, até mesmo as minhas. Tudo bem? Certinho? Fiquem Eu com só não Deus. entendi se é só A ou B. Tchau. Amarelo é B. Você é A. Azul Tchau. é